Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre o token do Vasco, que foi lançado hoje oficialmente. Muita gente me mandou mensagem lá no direct no Instagram, me pedindo para poder fazer um vídeo, fazer uma análise sobre esse token do Vasco, para poder falar se vale a pena fazer o investimento, sendo torcedor do Vasco ou não. Isso é uma coisa muito comum, aconteceu isso muito com o Flamengo, com o PSG, com o Galo, entre outros clubes que lançaram token. E pela pessoa, pelo investidor entender que pudesse ter algum tipo de valorização do ativo, as pessoas investiram, sendo torcedor do clube ou não, tá? Então eu vou fazer uma análise sobre o token do Vasco, sobre quais são as propostas, quantidade de token para ser lançada, e vou dar minha opinião, uma análise bem fria e calculista, tá, desse projeto. Antes eu vou pedir para você deixar o like aqui já, deixa o like, se inscreve no canal, mas principalmente deixa o like aí, para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e aparecer para mais pessoas, tá bom? O meu canal não tem aparecido para as pessoas, não tem notificado para as pessoas, então me ajuda aí a fazer o nosso canal crescer, beleza? Outra, se você tiver uma sugestão de algum conteúdo, deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo, tá? Tô querendo fazer um quadro também de perguntas e respostas, então de repente aí, um dia da semana eu vou fazer sempre o que vocês me perguntarem, eu vou estar fazendo um vídeo respondendo tudo, beleza? Então vamos lá, não se esqueça de deixar o like. Vamos lá, o Vasco e a Sócios.com anunciou oferta inicial de fan tokens Vasco, tá? E vamos lá, eu vou ler a matéria aqui, que saiu no portal Money Times, eu vou deixar o link aqui dessa matéria, tá? O Vasco da Gama e a Sócios.com. A Sócios.com, para quem não sabe, é uma empresa especializada em tokens de clube, tokens de UFC, token de seleção, então ela é voltada para esporte principalmente, tá? A Sócios. E aí ela desenvolve tokens para empresas do ramo esportivo. Então vamos lá, o Vasco da Gama e a Sócios.com, empresa de engajamento esportivo, lançaram nesta segunda-feira os fan tokens oficiais do clube. No caso, segunda-feira, foi dessa semana, mas a primeira oferta foi hoje, se eu não me engano, tá? Hoje é quarta-feira. Conforme o comunicado, os torcedores têm a opção de comprar Vasco, que é o token, cifrão Vasco, no aplicativo da Sócios.com. Como foi feito com qualquer outro clube, tá? Primeiro lançava na plataforma da Sócios.com, então você tinha que baixar o aplicativo ou usar pelo próprio site. E você poderia fazer a compra do ativo ali e posteriormente, que ele fosse lançado em outras corretoras, sempre é lançado primeiro na Chilis, que é a plataforma da Sócios.com, posteriormente em outras corretoras, como Mercado Bitcoin, Gate.io, Binance, entre outras. Com uma oferta inicial limitada a 100 mil tokens, com o valor de $2. É basicamente sempre $2 que é lançado os tokens, tá? Aproximadamente R$10 hoje. O lançamento acontecerá em 3 fases. Na primeira fase, cada torcedor poderá comprar no máximo 5 fan tokens. Na segunda fase, o número por pessoa aumenta para 25. Para a terceira e última fase, cada um dos torcedores poderá comprar até 50 fan tokens, que é também o volume total permitido de forma cumulativa nas 3 fases. Ou seja, cada pessoa, cada conta pode comprar até 50 fan tokens, beleza? Os fan tokens holders, ou seja, aquelas pessoas que comprarem o fan token e segurar ele, não negociar, manter ele na carteira, terão algumas exclusividades segundo a Sócios.com, além de acesso a cadeiras especiais de São Januário e acesso aos jogos do time do coração. As experiências podem incluir encontros com atletas e ídolos do clube, partidas oficiais com os jogadores, participação em decisões como desenho da bandeirinha de escanteio, entre outros itens, acesso a objetos de colecionador, visitas ao CT, estádio e vestiário. A primeira interação dos detentores do token com o time já está ocorrendo, uma votação para escolher a próxima abraçadeira do capitão. Fábio Monterosso, gerente de marketing do Vasco da Gama, diz que nesse momento onde os ativos digitais vêm ganhando destaque no mercado do futebol, é importante que o Vasco acompanhe essa nova tendência de engajar com o torcedor. O fan token Vasco é mais uma forma de aproximar o vascaíno do Vasco. O torcedor pode se animar porque muitas novidades estão por vir com esse lançamento. Vamos começar por pontos, tá? Vamos lá. Para começar, a oferta inicial limitada, ou seja, não vai aumentar além do que já foi ofertado, são 100 mil tokens.
100 mil tokens para uma torcida de vários milhões de torcedores, 100 mil tokens não é absolutamente nada. É um número extremamente escasso. Para fins de comparação, o Flamengo, por exemplo, teve o seu lançamento e foram 30 milhões de tokens disponíveis. São 30 milhões. Eles não estão todos disponíveis, tem cerca de 10% apenas no mercado, cerca de 3 milhões disponível. Só que 3 milhões que já foram comercializados. E o Vasco vão lançar apenas 100 mil tokens. Então, há uma possibilidade, uma margem de valorização desse ativo muito maior do que, por exemplo, do Flamengo. Por mais que o Flamengo tenha uma torcida maior do que a do Vasco. Então, esse é um primeiro ponto. Temos que analisar. 100 mil tokens, temos uma possibilidade pela escassez e pela quantidade de torcedores, pela demanda, possibilidade de valorização interessante. Só que nós não podemos ver apenas isso, quantidade de tokens, quantidade de torcedores, demanda, enfim, vamos analisar de uma forma geral aqui para eu dar minha opinião aqui e você também analisar e me dar sua opinião. O que você acha? Se esse token pode se valorizar, não se valorizar, o que você acha sobre isso? Eu vou levantar a bola aqui e aí você chuta pro gol, beleza? Então vamos lá. Temos essa questão, 100 mil tokens para uma torcida de vários milhões. Não sei o certo aqui, não sei, 10, 12 milhões, eu não sei, tá? Então vamos lá. Outro ponto. Aqui na matéria diz, e a própria Sócios diz, que os holders terão acesso a diversas exclusividades. Eu já falei sobre isso daqui, eu fui a primeira pessoa a falar sobre benefícios que os tokens poderiam ter. O Vasco está colocando aqui alguns benefícios, mas ainda é uma coisa bem engatinhando, porque pelo que eu penso do que poderia ser utilizado, isso daqui são coisas muito maiores. É um oceano que ninguém ainda está navegando. Nenhum clube do mundo está navegando as coisas que eu penso para o clube ainda. Então vamos lá. Para o clube, seja Vasco, seja Flamengo, seja qualquer clube do mundo, tá? Então vamos lá. Os fan tokens holders, ou seja, os investidores ou os torcedores que comprarem os tokens e não negociarem, que segurarem ali por apoiar o Vasco, por querer utilizar em benefícios para o Vasco, receberão algumas exclusividades, como cadeiras especiais, acesso aos jogos de time do coração, encontros com atletas e ídolos. Beleza, isso aqui é bom, excelente, muito bom, ótimos benefícios. Só que é o seguinte, nós temos que analisar o cenário atual do Vasco. O cenário atual do Vasco, nesse momento que eu gravo o vídeo hoje, tá? O Vasco é o quarto colocado da Série B. Então é um clube que está passando por uma dificuldade, por mais que tenha sido negociado agora e tem uma SAF que cuide do Vasco. Não é simplesmente imprimir dinheiro e ficar colocando dinheiro dentro do clube, principalmente porque a janela de transferência está fechada nesse momento, se eu não me engano. Então o clube vai com o que tem nesse momento, tá? Então temos que analisar vários pontos. Por exemplo, vou pegar aqui a escalação do Vasco. Goleiro, Thiago Rodrigues. Zagueiro, Anderson Conceição. Quinteiro. Lateral, Léo Matos, Edmar. Meio campo, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, Marlon Gomes. No ataque, Alex Teixeira e Figueiredo. Pessoal, é o seguinte, nenhum desses jogadores enche estádio. Nenhum desses jogadores. Isso daqui não é uma crítica, só que a situação atual do Vasco não permite com que o Vasco contrate, exemplo, um Neymar. Nenhum clube pode contratar o Neymar. Estou dando um exemplo, o Neymar é um jogador que enche estádio. Ou seja, um elenco que enche estádio, o elenco do Palmeiras, o do Flamengo, são elencos, tem ali jogadores, o Palmeiras tem Dudu, tem Scarpa, Rafael Veiga, Rony, jogadores que fazem com que o torcedor queira assistir essas pessoas. É um espetáculo além só do futebol, só de ver o resultado. O Flamengo tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, Cebolinha, enfim, tem vários jogadores que fazem com que vale a pena de você pagar o ingresso. Aqui no Vasco atualmente não tem isso de uma forma grande, né? Você tem o Nenê, que é um grande jogador, mas tem outros grandes jogadores aqui também, só que não são jogadores que talvez você pagaria grandes quantias para poder almoçar com ele, por exemplo, para poder se encontrar com o Nenê. Quanto que você pagaria? Quanto que você acha que seria para você poder pagar e encontrar o Nenê, por exemplo, depois do treino? Quanto que seria para você almoçar com ele? Não sei, poderia ser 1.000, 5.000, 10.000 reais, 20.000 reais. Agora joga isso para, por exemplo, quanto seria para você fazer isso com um Gabigol? 100 mil?
50 mil, não sei quanto seria. Só que você tem uma possibilidade muito maior de um outro lado. Não é por você ter uma possibilidade maior de um lado que você não deva fazer você mesmo. Eu acho que o Vasco tem que fazer sim. Só que eu não acho que terá um grande investimento nesse momento inicial agora de torcedores ou de investidores para utilizar esse tipo de investimento para poder encontrar Alex Teixeira, Léo Matos, Quinteiro. Não são jogadores que atraem multidão, não são jogadores que têm uma legião de fãs, entende? Então, eu acho que existem alguns pontos importantes, acho muito legítimo o Vasco fazer essas ações, vai fazer com que muito torcedor queira participar, mas eu acho que nesse primeiro momento não vai ter a questão dos investidores, das pessoas que não torcem para o Vasco investir no token Vasco, tá? Até porque a sócios se posiciona e faz com que os clubes se posicionem para que você não utilize os fan tokens como investimento, mas pode ser, se for um bom projeto. Se a SAF do Vasco começar a ajeitar o clube para 2023, 2024, 2025, o fan token passa a ser um bom investimento, porque vai começar a fazer com que as pessoas queiram comprar mais o fan token por acreditar no projeto Vasco, por acreditar que o Vasco possa competir por Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e por aí vai, entende? Então, vou dar minha opinião final sobre tudo isso aqui que eu levantei para vocês. O Vasco está na Série B, é um outro ponto que leva muito em consideração. Então vamos lá. Quantidade, 100 mil tokens é uma quantidade muito pequena, então é uma quantidade que pode ser arrematada aí por poucas pessoas, tá? 100 mil tokens é realmente muito pouco. O Vasco não vai liberar, o Vasco e as sócios não vão liberar 100% dos tokens, isso é óbvio, até porque se você libera muito, a oferta fica lá em cima e a demanda não vai bater de frente, então você vai jogar um token de $2 e pela demanda não conseguir acompanhar, o token vai começar a derreter por não ter força compradora, entende? Então, possivelmente o Vasco está fazendo essas ações de 5 tokens, de 25 tokens, 50 tokens, porque são pouquíssimos tokens e qualquer pessoa pode chegar ali e comprar essa quantidade. E você tem tranquilidade para você quer vender 50 tokens, é fácil. Agora imagina uma pessoa comprar 10 mil tokens e você quer vender os 10 mil tokens, você já vai ter uma dificuldade muito maior, entende? Então, para esse primeiro momento, pode haver alguma valorização sim. Para curto prazo, eu não acho interessante o investimento no token Vasco. Talvez para o longo prazo, caso a SAF realmente siga um caminho muito bem estruturado, um caminho contratando bons funcionários, desde a área ali de gestão, desde a área técnica. O técnico do Vasco é o Jorginho hoje, precisa melhorar muita coisa, precisa melhorar elenco, precisa melhorar a estrutura, precisa subir de divisão, tá na 4ª colocação nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Então tá competindo ainda para poder subir para a Série A, precisa subir de divisão, e subindo de divisão precisa competir por Campeonato Carioca 2023, Copa do Brasil, tentar alcançar ali as primeiras posições para conseguir uma vaga na Libertadores e por aí vai. Então eu vejo que é um projeto aí para longo prazo, caso seja um projeto concreto, que eles queiram fazer isso aqui acontecer de verdade, é um projeto para médio, longo prazo. Para curto prazo, eu não acho interessante fazer esse investimento. Acho que o risco-retorno não compensa. Então, mas para quem é torcedor do Vasco, eu acho interessante. Para quem é torcedor do Vasco, quer apoiar o clube, quer participar de coisas dentro do clube, eu acho interessante para você que é vascaíno. Se não for, e você pensar em ganhar dinheiro, em valorização do seu ativo, não acho que em um curto prazo seja interessante você fazer, tá bom? Pessoal, é isso, essa análise do token Vasco. Me diz o que você achou, se você concorda, se você não concorda, se você vai comprar, se você não vai comprar, tá bom? Deixa o like aí no meu vídeo, por favor, me dê essa moral, vamos fazer o canal crescer, tá bom? Bater 2.000 inscritos, eu tô ainda com pouquíssimos inscritos, então me ajuda aí a gente bater essa marca de 2.000 inscritos, beleza? Um abraço, pessoal, e até a próxima.